Olá, povo de Deus, sexta-feira da quinta semana do Tempo Comum, 14 de fevereiro de 2025. São Cirilo e São Metódio. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 3, de 1 a 8 e Marcos 7, 31, 37. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo bem e mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram e, vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, Adão e sua mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Como nos diz o exegeta Luiz Alonso Tchecker, a serpente representa em algumas culturas antigas a força hostil a Deus e a seu plano, personificação do mal ativo, sedutor e agressor. Em hebraico, o nome da serpente coincide com vaticínio, com presságios, com o canto do adivinho. O falso oráculo é a arma da serpente contra Eva. Tira a base da proibição de Deus, dando-lhes intenções escusas. Promete como bem o que é mal, pois conhecer o mal por experiência é um mal. E depois do episódio narrado aqui, onde Eva trai o compromisso assumido com Deus de preservar o consumo da árvore do bem e do mal, instigada pela serpente, esse animal passou a significar o pecado. Um animal traidor, calculista, do submundo associado ao demônio. Porém, em outras culturas, a serpente tem inúmeros significados simbólicos para o bem, para a vida. Por isso, ela é o símbolo da medicina. Frei Carlos Mesters nos diz que a serpente já era um animal peçonhento na cultura do povo hebreu, como o é na nossa. Além disso, ela era um símbolo da religião cananeia, povo que habitava a Palestina antes de os hebreus chegarem lá. Tal religião era centrada em torno do culto da fertilidade e feita de muitos ritos e cerimônias sem nenhum compromisso com a vida concreta. Rito por rito, sem exigências éticas. Frente à religião dos hebreus, a religião cananeia era bem mais prazerosa, pois não implicava em exigências tão minuciosas como o Deus dos hebreus. A serpente era o símbolo de uma religião que se baseava num conjunto de magia com cultos de fertilidade e de prostituição. Aqui estava a grande tentação pela qual passava o povo hebreu: deixar de seguir as exigências de uma religião de compromissos para passar à religião do prazer sem ética. Havia muitos que se deixavam seduzir pelo assobio da serpente, ou seja, pelas facilidades da religião cananeia. Aqui estava a origem do mal, da confusão que se estabelecia no meio do povo hebreu. O que seria hoje escutar a voz da serpente? Será que a serpente continua falando hoje? O que é que anda distanciando o povo do segmento verdadeiro dos compromissos com o reino?
Um outro problema do nosso texto está nas análises machistas que ele possibilitou aos fundamentalistas que vivem a dizer que a porta de entrada do mal no mundo foi a mulher. Ela é a serpente, a sedutora. Quantas vezes já se diz que por uma mulher o mal entrou no mundo? E com essa conclusão se sustenta uma gama imensa de aversão à mulher. Uma das primeiras consequências de se alimentar do fruto proibido foi descobrir-se que estavam nus. É o mesmo que dizer que quebraram o encanto que havia entre eles. Agora não há mais esse encanto, mas cada um passa a ver o outro com sua malícia, com suas possibilidades até de me fazer o mal. É um princípio da desconfiança mútua que nunca nos abandona. E, concluindo o texto de hoje, aparece Deus passeando no jardim. Eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Quando precisamos nos esconder da face do Senhor, é sinal de que nossa consciência nos acusa, de que nossa vida já não está mais alinhada com os desígnios do amor de Deus. Marcos 7, 31, 37. Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia, continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então o homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão e em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Éfata, que quer dizer, abre-te. E imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam, ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Como nos diz o exegeta Fritz Leo Lentzindes, os relatos de milagres que se relacionam com olhos, ouvidos e língua têm um significado muito simbólico no Evangelho de Marcos. O surdo-mudo simboliza de maneira particular a situação de muitos. Podem ver os fatos de Jesus, mas não podem escutar nem compreender seu anúncio, nem confessar a fé com palavras. Como também não podem pedir ajuda ou a cura. Por tudo isso, esse tipo de enfermo se vê especialmente marginalizado na comunidade. Outra vez vemos Jesus na região da Decápole, região pagã. Os surdos mudos têm um impedimento quanto à linguagem. Falta-lhes um dos meios mais importantes para a comunicação. As consequências são múltiplas. Carências, dependências, temores. Por tudo isso, os parentes e amigos levam o enfermo até Jesus para curá-lo. A narrativa põe em relevo que Jesus se preocupa muito por este enfermo. Primeiro, o separa da multidão e desta maneira lhe proporciona calma, liberando-o da perturbação, da pressão, do controle contínuo e da dependência. Ao mesmo tempo, o fato maravilhoso que está por suceder se oculta da multidão. Jesus faz a cura ao enfermo servindo-se de uma palavra aramaica, éfata, abre-te, que é um recurso de comunicação com o leitor. O imperativo abre-te faz entender a cura como desprendimento e libertação. A cura de hoje apresenta a restauração da capacidade de comunicação com Deus, com os irmãos e irmãs.
celebramos hoje São Cirilo e São Metódio. Eram irmãos cujos nomes de batismo eram, respectivamente, Constantino e Miguel. Nasceram em Tessalônica, na Grécia, no ano de 830, filhos de um empregado do imperador. O mais jovem, Constantino, completou os estudos em Constantinopla e se tornou monge com o nome de Metódio. Ambos exerceram suas atividades missionárias na Europa Central. São Cirilo criou um novo alfabeto eslavo e traduziu a Bíblia e os rituais para essa língua, a fim de que o povo pudesse ler e rezar no próprio idioma. Um beijo no seu coração.